Então, pessoal, nessa aula que está todo mundo presente aqui, a gente vai construir triggers que a gente vai executar um conjunto de eventos na tabela 1 que vai ter como efeito fazer alterações na tabela 2. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma trigger nesse primeiro momento, que a gente, ao dar um insert na tabela 1, pegue e copie esses dados na tabela 2, ok? Então, assim, propositalmente, vocês podem ver ali o seguinte, né, que os atributos que estão definidos na tabela 2 são parecidos com a tabela 1, ok? Pessoal, retomando aqui o vídeo, ó, eu percebi agora que eu não precisava passar o ID. Eu não tinha intenção de ter uma chave estrangeira não, é força do hábito, tá? Só vou dar um drop aqui na tabela 2. Basicamente eu não precisava de ter chave estrangeira para esse exemplo, tá? Só vou apagar aqui. Tabela, né? Eu pensei em inglês. Pronto. E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou recriar a tabela 2 agora, gente. Só lembrando aqui que eu não quero ID, tá? Eu não quero esse ID, não quero a chave estrangeira. Na realidade, eu só quero pegar aqui o nome do aluno e o curso, tá? Só vou recriar aqui essa vírgula, né? Quando eu tirei a chave estrangeira, ficou a vírgula. Lembrando que eu não vou editar o vídeo. Isso foi gravado também, né? Tá bom, vamos lá. Então, assim, como é que a gente vai criar um trigger, né? Vocês já estavam fazendo isso lá em Procedure, que era o quê? Você tinha lá um delimiter, né? Delimiter. E aí, uma boa prática, você já bota aqui o begin e o end, ok? E todo objeto em banco de dados você dá um create, o tipo do objeto, né, que é um trigger. E eu vou chamar aqui essa trigger aqui de tg inserir. Ok? Esse é o nome da trigger. Então agora a gente tem a preocupação seguinte: em que momento eu quero que esse evento a ser executado nessa tabela execute na outra? Então, como eu vou dar um insert, é melhor que eu faça isso depois que eu inserir. Qual a palavra em inglês para depois? After insert. Em que tabela eu estou inserindo agora que eu quero disparar na segunda tabela? Então, tabela 1. O que é que eu estou dizendo aqui agora? Antes de eu é after, né? Depois que eu inseri na tabela 1, for at row, que significa para cada linha que eu inserir, eu quero fazer alguma coisa, ok? Então, eu quero inserir na tabela 2. Insert into tabela 2. Quais são os dados que eu quero inserir na tabela 2? Nome e curso. Values. Aí agora a questão é o seguinte: lembra que eu expliquei que quando eu disparo um evento de insert, ele só tem dados novos? Então, assim, os valores que eu quero inserir é o new, vou botar tudo em maiúsculo, tá? New, o nome do atributo lá na tabela 1, que é nome, propositalmente eu uso os mesmos nomes para não se perder, e new curso. Ok? Existe validação de dados em trigger? Não existe validação de dados em trigger, ok? Então, uma vez criado isso aqui, uma pergunta que poderia acontecer: numa trigger eu passo o parâmetro? Não. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um insert into tabela 1. Tabela 1. E lá era o quê? Nome, curso, tabela 1. E idade, não era isso? Values. Eu estou inserindo na tabela 1, mas o efeito vai ser na tabela 1 e na tabela 2, né? E agora aqui os valores, tá? Vou botar aqui Jorge. Vou botar aqui o curso aqui TI. E vou botar a idade aqui 21. 21 anos, que eu já fiz 21, não. Então, assim, observe que isso aqui vai provocar um efeito na tabela 1
E também deve afetar a tabela 2. Vamos ver como está a tabela 1. Select, asterisco from, tabela 1. Obviamente, vai acontecer de aparecer aqui o Jorge, não é isso? Curso TI ficou pequenininho, né? Agora eu vou aproveitar e vou dar um select na tabela 2. Eu dei algum insert na tabela 2, não dei nenhum insert. Mas eu programei uma trigger que, ao inserir na tabela 1, tem um efeito na tabela 2. Então, observe que na tabela 2, exatamente, eu fiz uma cópia daqueles dados. Pronto, retomando aqui, ó, se você quiser, a mesma coisa que você fazia lá em Procedure, né, que é o drop trigger if exists tg inserir, tg inserir, tá? Ele tem aquele mesmo efeito lá do apagar e recriar. Aqui ele dá um alertazinho quando não existia no primeiro momento, mas aqui tá ok. Bem, vou pegar essa mesma trigger que está aí e vou agora transformar a trigger, vou transformar na trigger agora do editor. Não, vamos lá, excluir. Então assim, onde era a TG inserir, vou botar aqui excluir, tá? Excluir. Se na prova você tivesse que fazer na manhã, você já faria isso, né? Só que agora, pode ser antes de excluir ou depois. Tem que ser depois de excluir, tá? After, delete. Bem, o que está sendo executado aqui é o efeito na tabela 2. Eu quero fazer o que com o dado que está na tabela 2? Supostamente, nesse exemplo aqui, se eu excluir na tabela 1, eu também quero que exclua na tabela 2. Então, eu vou chegar aqui, ó, delete from tabela 2, where aí vamos imaginar aqui, ó, aqui eu tô excluindo não pela chave, tá? Eu não estou excluindo pela chave, eu vou excluir pelos dois atributos ali. O nome igual a, agora é old, porque se é excluir, ele só produz dados antigos, não é isso? Então, old, nome, end, curso igual a old curso. Basicamente isso. Pronto. Executar aqui, se eu não TG excluído, né? Um comentário que eu queria fazer aqui é o seguinte, ó. No Workbench, lá tem uma configuração, se você tenta apagar sem ser pela chave primária. Não sei se vocês já tentaram dar um delete pelo nome. Ele bloqueia. É uma configuração do Workbench que você pode apagar se não for pela chave primária. É o ideal? Não. É o mais seguro? Não. Mas você pode fazer. É o que eu estou fazendo aqui, certo? Então agora... Que violência é essa, jovem? Eu vou fazer o seguinte, ó. Delete from tabela 1 where nome. Quem foi o cara que eu inseri ali? Jorge, né? E o curso de Jorge era qual? Pronto. Quando eu fizer isso aqui, é esperado que ele exclua na tabela 1. E vamos ver o que aconteceu com a tabela 2. Vamos ver lá. Não está mais lá o dado, ok? Ó, o Wesley perguntou o seguinte. Eu posso ter um evento numa tabela que gera uma trigger, que na outra tabela tem uma trigger disparada? Pode. Agora, se em algum momento essa trigger de outra tabela reverbera na tabela inicial, você percebe que forma um loop, né? O MySQL avisa quando isso acontece. Vamos imaginar o seguinte, eu programei aqui para a tabela 1 na trigger delete e apagar na tabela 2. Se tivesse
para o evento delete da tabela 2, uma trigger que provocasse um efeito na tabela 1. Você percebe que tem um loop aí? Ele travaria, ele daria uma mensagem que entraria em loop isso aí. Então, assim, uma coisa importante que você estiver trabalhando com trigger é que você não pode ter trigger que dispare em múltiplos eventos, né? Como o trigger gatilho, vários gatilhos disparados pode gerar um tiroteio, né? E alguém vai se ferir aí. O mais que ele é o único que não quer se ferir, ele não quer ser afetado por isso. Então, ele dá um aviso antes. Ó, eu vou tentar agora, gente, programar uma segunda trigger para o evento delete da tabela 1. A gente já tem a trigger excluir. O correto aqui é o mais que ele não permitir. Ok? Ele permitiu estranhamente, né? Mas vamos ver aqui. Eu inseri o Jorge aqui, não foi? Vamos ver o efeito disso, se ele vai dar um aviso. Tabela 1. Tá. Vamos agora dar um select aqui na tabela 2. Ver se ele executou uma vez ou duas vezes. Pronto, executou uma vez. Até mesmo porque o Jorge já tinha sido excluído em algum momento e estava ok. O que é que a gente vai fazer agora? A tabela editar, ok? Editar. E eu vou chamar a trigger aqui, editar. E eu vou fazer uma brincadeirinha aqui agora, tá? Qual vai ser a brincadeirinha? Minha brincadeirinha aqui é o seguinte. Agora, quando eu der um editar na tabela 1, vou botar aqui. Pode ser after, podia ser before também. Vou botar aqui. E agora aqui no evento update. Quando eu der um update na tabela 1, eu quero... Ó, coisa diferente que eu vou fazer até para responder a pergunta lá de Wesley. Eu vou dar um insert, por mais louco que possa parecer aqui, eu vou dar um insert dizendo que houve uma edição naquele registro, beleza? Insert into tabela 2. Tabela 2. Lá os valores são nome e curso, né? Os valores que eu vou inserir vai ser o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Tem uma função, eu botei lá nos vídeos de Procero, que é o concat. Que você pega duas strings e concatena, ok? Então eu vou botar aqui, ó, concat. Vocês devem ter visto algum concat lá trabalhando com strings de Java. Então eu vou concatenar aqui o seguinte. Vou concatenar o dado velho com o novo. Olha que negócio doido, ó. Old, nome, vírgula, old nome. Vou botar aqui um maisinho, que é uma string. E vou botar aqui, ó, new, nome. E o outro valor que eu vou passar é só o new curso. O curso novo, tá? Eu estou ignorando o curso antigo. Vou executar aqui. Se não tiver nenhum erro, teve algum erro aonde aqui? Não, deixa aqui, ó, values. Ah, tá. Muito bem. Então, assim como o pessoal alertou, tá gravando, né, jovem? Eu esqueci do create aqui, né, na hora lá. Create, trigger, tg. Esse grito da menina lá fora vai aparecer na gravação, muito bem. Eu tô com erro próximo à linha 1. Create trigger, tg, fora update, tabela 1. Insert into tabela 2, nome, curso, values. Deixa eu ver se esse concat aqui tá certo. Deixa eu botar aqui after. Porque eu acho que se eu não colocar o after aqui, ele não vai aceitar o dado novo. After depois, né?
Insert into, aqui tá certo, values, new curso, new nome, esse concat aqui tá certinho. É isso que eu tô querendo contar aqui, ver se tá faltando um parêntese. Ah, uma coisa mais idiota. Era só ponto e vírgula. Então, beleza. O que, é que vai acontecer agora nessa trigger aqui? Depois que eu der um update na tabela 1, ele vai dar um insert na tabela 2. Então, update, tabela 1, 7. O novo nome vai ser João de Jesus. 7 nome. E curso vai ser biologia. Where ID igual a 4. Estou fazendo pelo ID aqui para vocês verem que... Jorge, por que o ID que você está usando é 4? Porque tinha um Jorge no início, eu apaguei, aí como foi auto-incremento, provavelmente existe um ID 4. Então vamos lá, ó, rodar aqui. Então se eu der o select na tabela 1, aquele último registro lá, não sei se era Ana, aquele nome que estava lá, passou a ser João de... E agora na tabela 2... Na tabela 2 eu tinha programado o quê? Eu tinha programado que no campo nome ele tivesse tanto o nome antigo quanto o novo concatenado, tá? Ok? Então aí acabei respondendo a pergunta de Wesley, né? Embora o evento que disparou a trigger foi o update, eu acabei dando um insert na segunda tabela, que aí respondeu aquela sua dúvida. Então... depende muito do contexto que você tem que executar a trigger, mas, por exemplo, nos exemplos clássicos que a gente viu aqui, ou das dois bancos que a gente trabalhou aqui, que é clássico de trigger. Aquele primeiro modelo que tem das pizzas, que foi o da avaliação de vocês. Lembra ali onde tinha um valor total no pedido? Aquele valor total no pedido, todo mundo sabe que é o quê? Que é nada mais, nada menos que o preço que está na tabela pizza, multiplicado pela quantidade que na tabela itens. Então, toda vez que eu dou insert ali naquela tabela itens, ele tinha que fazer esse produto e jogar na tabela pedidos no valor do pedido. Amanhã, na aula, o exercício que a gente vai fazer é esse. E toda vez que você excluísse um item lá daquele pedido, você tinha que atualizar aquele valor total. Naquele outro banco que a gente trabalhou da livraria, a gente tem isso também, a gente tem lá uma quantidade de livros em estoque e tem os itens da compra que foi comprada ali no livro. Então, você faz esse controle de estoque. Então, você pode trabalhar com trigger. Então, nossa ideia amanhã é trabalhar aquele banco e fazer isso, certo? Ah, eu poderia ter uma trigger do tipo assim. Não, eu quero uma trigger que nada mais é do que o histórico de atendimento separado de um médico lá naquele banco que a gente trabalhou da clínica. Toda vez que tivesse uma consulta marcada, você poderia fazer um relatório, que aí nada mais era o quê? O nome da doença, a data que está marcada e o nome do médico. Você sabe que você não tem isso na tabela consulta. Você tem lá o ID do médico, o ID da doença e a data, né? Você poderia ter uma tabela lá que seria só um planilhão com esses dados. Pausar aqui.